Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da vinda da China para o Brasil. Aqui o Xi Jinping vai estar aqui no Brasil aí para o G20, vai conversar com Lula e tem interesse em fortalecer relações do Brasil com a China. O que eu acho disso? Eu acho excelente, eu acho que o Brasil tem que fortalecer relações com a China mesmo, né? A China é um grande país, tem uma grande economia e o Brasil tem muito a ganhar com isso. Mas eu faço um alerta, eu tenho medo de que, devido ao fato de que o Lula quer brigar com o Trump, quer brigar com Elon Musk, quer brigar com o Ocidente, adora esses regimes ditatoriais por aí, existe o risco do Brasil ir além de meramente aumentar negócios com a China. Aumentar negócios com a China eu acho perfeito, excelente. Aliás, quanto mais negócio com qualquer país do mundo, melhor no final das contas. Tirando os párias internacionais, o Irã, a Rússia, a Coreia do Norte, esses países párias internacionais, qualquer outro país que você aumente o negócio é sempre positivo, né? Só que é o que eu falo para vocês, esse negócio de achar que a China é o futuro do Brasil, não é. O Ocidente é o futuro do Brasil. O Brasil tem que investir no liberalismo econômico, não em políticas igual da China. E esse fato do Lula ser contra o Trump e coisa e tal, isso pode piorar a nossa situação, pode jogar o Brasil no colo da China. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Sagitariano e Vascaíno, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o Xi Jinping escreveu um artigo na Folha de São Paulo. Está aqui, ó, artigo assinado pelo Xi Jinping, né? China-Brasil, com futuro compartilhado e amizade que supera distâncias, é hora de navegarmos juntos sobre velas cheias. Olha que coisa bonita, né? Acho que foi o ChatGPT que escreveu isso daqui. Enfim, eu li o artigo todo, tá? E posso dizer para vocês, não percam tempo lendo isso daqui. É um monte de platitude, um monte de obviedade. Não, porque o Brasil é muito importante para a China é importante para o Brasil, e pipipi, popopó. Um monte de besteira que não quer dizer nada no final das contas, não tem nenhuma proposta de fato aqui, só dizendo que o Brasil é um amigo da China, a China é um amigo do Brasil, e, de novo, isso aí é só falar o óbvio, né? E eles falam aqui justamente que o Xi Jinping tem interesse em estreitar esses laços da China com o Brasil, e até aí eu não vejo problema nenhum, né? Aqui, ó, é hora de Brasil e China navegarem juntos, diz Xi Jinping, aqui o Poder 360 falando sobre esse artigo da Folha de São Paulo, né? Então ele fala sobre uma pauta comercial liberal cada vez mais aprimorada e não sei o que lá, e eu acho ótimo isso daí, não tem problema nenhum, né? Aqui, ó, Xi Jinping abre porto estratégico e preocupa aliados de Trump. O que é isso? É o porto lá em Xangai, no Peru, né? Um porto, um mega porto inaugurado no Peru. E o que eu acho disso? Acho ótimo, gente. É o que eu falo para vocês, quanto mais negócio que o Brasil fizer, melhor comprar, vender. Quanto mais fizer, melhor. Inclusive, eu não subscrevo essa ideia de que o Brasil tem que comprar pouco e vender muito, né? Porque essa ideia é uma ideia antiquada que não percebe o valor das coisas em si, né? Quando você compra coisas, em tese você está mandando dinheiro para fora do país, mas está trazendo as coisas para dentro do país. Você achar que você está perdendo dinheiro, não é só dinheiro que tem valor, as coisas têm valor também. Então quando você manda dinheiro para fora e traz coisas para dentro, você está ganhando da mesma forma que se você estivesse fazendo o contrário, vendendo coisas e trazendo dinheiro para o país, né? É uma coisa meio idiota essa ideia de que o país tem que exportar muito e importar pouco. Não, tem que fazer muito negócio, tem que ter muito volume. É aquela história que eu falo para vocês, o que faz a riqueza? A riqueza é justamente fruto de negócios voluntários. Quando uma pessoa quer uma coisa, a ponto de dar dinheiro por aquela coisa, os dois lados saem ganhando. Porque o outro lado, evidentemente, valoriza mais o dinheiro do que a coisa que está vendendo, e você valoriza mais a coisa do que o dinheiro. Então os dois lados saem ganhando. E é isso que gera riqueza. Quanto mais negócio as pessoas fazem entre si, não importa se é comprar, se é vender, quanto mais negócios eles fazem, negócios honestos, é lógico, a gente não está falando de fraude, de comprar coisa roubada ou comprar coisa estragada, esse tipo de coisa, mas quanto mais negócios legítimos acontecem, mais ambos os lados enriquecem. Então, ter um porto para facilitar o comércio com a China é ótimo, né? O Brasil tem algumas estradas, tem um projeto de estradas até o Peru, né, que está empacado, adivinha, com o negócio de questão ambiental, de dizer que não vai matar o sapinho XYZ, que só existe naquela região ali do Peru, com a fronteira com o Brasil ali, coisa e tal, e não pode fazer estrada ali porque vai matar o sapinho, não sei o que lá.
Já falei para vocês minha opinião desse negócio, mata o sapo logo, já está extinto essa porra, bicho, já está quase extinto, já era para estar extinto, já estamos fazendo um favor à natureza, acabando com a vida desse sapo. E a gente precisa ter acesso a esse porto, porque de fato, né, fica muito mais barato para o Brasil trazer coisas, não só da China, mas de outros países do Oriente também, do Japão, da Coreia, de todos os países ali. É muito interessante trazer isso para o Brasil, né? De novo, quanto mais negócio se faz, melhor. Então sou super a favor desse porto aí, não vejo problema nenhum, e não acho que isso seja efetivamente um problema para o Trump, preocupa aliados do Trump, né? Quem está falando isso aqui é o Jamil Chad, que é um esquerdista de carteirinha. Por que isso? Porque o Lula está preocupado com o Trump, né? E aí que eu falo para vocês que esse é o problema, né? O problema nessa história toda é esse. Qual que é o risco que o Brasil corre aqui? A gente vê esse caso com o caso dos satélites da Starlink. A Starlink oferece um produto excelente, que já está funcionando agora, que daqui a 10 anos vai estar muito melhor do que está hoje. No entanto, o Lula pegou raivinha do Elon Musk, quer cancelar a concessão da Starlink aqui no Brasil, só que para fazer isso não tem alternativa, não tem ninguém mais que forneça esse serviço. Aí o que ele está querendo fazer? Está querendo negociar com a China, uma empresa na China, que ainda vai lançar os foguetes, ou seja, vai lançar os satélites, ou seja, em algum momento dos próximos 10 anos, talvez exista competição para a Starlink do Elon Musk, eu acredito que vai haver. Só que em 10 anos o Elon Musk vai ter avançado mais um monte de coisa também, então é burrice esse negócio de querer apostar na China para substituir o Elon Musk. Isso é que eu tenho medo. O Lula, brigado com o Elon Musk, brigado com o Trump, porque o Lula não gosta de liberdade, não gosta de liberdade de expressão, não gosta de liberdade econômica, ele quer manter o status quo dele, o governinho dele lá, com os cupincha dele, tudo ganhando dinheirinho lá de cargo do governo. Então, ele, para manter esse mundinho dele, ele briga com o Trump, e aí a única alternativa que resta para ele é a China. E por que eu digo que isso é uma preocupação enorme? Por dois motivos. Primeiro, que a China conhece esse assunto, ela usa isso muito. Não vai ser o primeiro país que vira país subsidiário da China justamente por se ver sem opção. Olha a Rússia. A Rússia, houve uma época que era um parceiro da China em igualdade de condição. Hoje em dia, o Putin vai lá em Pequim e se agacha para engraxar o sapato do Xi Jinping. Por quê? Porque a Rússia não tem alternativa, meu amigo. No dia que o Xi Jinping falar Putin, acaba essa guerra aí, o Putin tem que acabar a guerra no momento, nesse instante, porque a Rússia não tem mais nada que ela possa fazer sem a ajuda da China, né? Então isso é um problema. A China adora esse tipo de situação. Já fez isso com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um estado subsidiário da China, né? Ninguém fala nada, mas o Xi Jinping manda e desmanda na Coreia do Norte. A Rússia agora entrou pelo mesmo caminho. E a gente arrisca ter este problema de a gente virar um país subsidiário da China. Isso eu temo. E por que isso pode acontecer? Porque está o idiota do Alexandre de Moraes, está o idiota do Lula, está o idiota de um monte de gente idiota na cúpula do governo brasileiro que, para salvar o próprio rabo, adoraria jogar o Brasil nessa arapuca. Eu espero que o resto das pessoas que estão ali no entorno deles percebam que não vale a pena o Brasil entrar nessa roubada, confiar cegamente. Fazer negócio com a China eu acho ótimo. Quanto mais negócio a gente fizer com a China, melhor. Mas entrar nessa roubada de ter a China como única parceira, isso é um problema muito sério para o Brasil. É um problema que o Brasil pode não conseguir se recuperar depois disso, né? O outro lado dessa história é que a gente vem falando que a economia na China ela está instável, tem muita insatisfação lá na China, tem muito protesto. Aqui no Brasil parece que o pessoal nem vê, nem presta atenção nessas coisas, mas lá na China a situação econômica não está boa. A gente tem sentido isso já aqui no Brasil, né? A questão do preço do aço aqui no Brasil, o Lula precisou botar uma sobretaxa e coisa e tal. Acho um absurdo isso, não deveria botar sobretaxa nenhuma, já expliquei. Mas por quê? Porque lá na China não se constrói mais prédio nenhum, então até as siderúrgicas da China não tem para quem vender, querem vender para o Brasil, né? Houve uma época que era o contrário, o Brasil produzia vergalhão para vender para a China, porque estava todo mundo construindo prédio lá e não sei o que lá, e agora essa coisa secou lá na China. E não foi só isso que secou não, tá? Tem um monte de problema na economia chinesa. Então esse negócio de achar que não vamos confiar na China porque o Ocidente está decadente, coisa e tal. Não, a China é muito forte, a gente tem que fazer mais negócios com a China. Quanto mais negócio a gente fizer com a China, melhor. Mas confiar na China totalmente, eu temo isso. Eu temo que o Lula vá por esse caminho, por quê? Por ódio do Ocidente, por anti-americanismo, né? Bom, eu tenho que reconhecer que no caso os chineses pelo menos foram espertos em alguma coisa, né?
Eles exigiram que a Janja não faça parte das agendas bilaterais com a China. Perceberam que é roubada, né? Então, esse que é o fato, né? Veja, o Milei está na mesma toada minha, né? O Milei está falando aqui que rejeitou pacto com comunista e coisa e tal, mas vai se reunir com Xi Jinping durante a cúpula do G20 no Rio. E, de novo, o que ele vai fazer? Vai negociar com a China. Quanto mais ele comprar e vender da China, melhor para todo mundo. Mas o que o pessoal está esquecendo aqui é que, de fato, ele acabou com um pacto com o comunista. Qual que é esse pacto? Havia uma ideia da Argentina entrar na rota da seda. Isso é ruim, isso não é bom, isso o Milei rejeitou. O que ele está fazendo é estar conversando com o Xi Jinping, não, fazer negócio com a China. De novo, fazer negócio com a China é uma coisa, acho ótimo, tem que fazer mesmo. Agora, esse papo de virar dependente da China tem que tomar muito cuidado. O Lula adoraria fazer isso e, ó, vai ferrar o Brasil completamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.